tatuagem ela tem início principalmente nas civilizações tribais. É difícil datar a tatuagem justamente porque ela começa junto com a criação da arte. Então o homem, a partir do momento que ele pinta a parede, ele também se pinta. E uma das mais antigas registros que nós temos da tatuagem é a múmia de Otis, e provavelmente é a primeira, já que ela foi encontrada no gelo. Ela tem a pele muito conservada e foi fácil de ver nessas tatuagens. Ela tem 57 tatuagens no corpo, que hoje representam os pontos da acupuntura. Bom, a princípio não gostei da ideia, não tenho tatuagem primeiramente, então começou com a ideia de ter tatuagem, de começar a desenhar, né, a tatuagem. Eu achei péssima ideia. Eu acho que tatuagem, por enquanto, seria muito cedo, né? Deveria ter uma certa idade para definir se seria legal ou não, porque tatuagem é para sempre, né? Não tem como deletar. Eu também acho que a tatuagem tem que ter uma maturidade para escolher a tatuagem, um momento para escolher o tipo de tatuagem, conforme o que a pessoa quer fazer na vida. Então, quando ele escolheu fazer a primeira tatuagem, ele tinha 16, 17 anos. Isso. Nós falamos não, porque naquela idade não tinha como a gente liberá-lo. E ele esperou fazer a maioridade, com 18 anos, a primeira coisa que ele pediu: quero fazer tatuagem, já tenho 18 anos. Não tinha mais como dizer não, né? E a gente só pensou e refletiu melhor qual o local e que tatuagem seria. Ele escolheu o local, ele escolheu a tatuagem, mas mesmo assim, se eu pudesse evitar, eu evitaria, porque muito jovem, sem maturidade nenhuma, sem noção do que queria fazer da vida. E a gente fica um pouco temeroso com o futuro dele. Eu acho que o apoio dos pais assim é fundamental ao se fazer uma tatuagem, porque quando um pai vem com um filho, ele está endossando isso, né? Tá ajudando que ele faça num local adequado, com a asepsia adequada, que ele pague realmente um valor correto numa tatuagem. Porque se o pai não está ajudando nesse relacionamento, em se fazer uma tatuagem, o adolescente, né, a partir dos 18 anos, ele vai acabar, muitas vezes ele não tem dinheiro ainda, né? Não está trabalhando, não tem uma profissão, né, correta ainda, mas aí ele vai procurar por algum meio, com pouco dinheiro que ele tem, fazer uma tatuagem, e na maioria das vezes não vai fazer num local adequado. Então aí que são as tatuagens mal feitas. Então assim, eu acho que é fundamental, assim, quando eu vejo, né, no estúdio um pai chegando com um filho e ajudando na escolha, ajudando, né, no local a ser tatuado, né? Então a primeira coisa que eu acho que a gente precisa pensar, né, é que trata-se de uma questão cultural, né, e de uma questão intergeracional, né, de gerações, e a gente também precisa levar em consideração a cultura de cada família. Estou querendo dizer que a gente não pode pôr tudo num pacote só. Então hoje, o que a gente observa na sociedade? Ela é uma sociedade pós-moderna, né? Então assim, alguns conceitos que eu acho que são mais das gerações lá de trás, talvez não caibam mais hoje. Então, eu acho que os pais têm tentado, né, de uma certa forma, assim, acompanhar um pouco essas mudanças que são sociais, né? Alguns com mais dificuldade, outros com mais facilidade, né? Por isso que eu falei que não cabe tudo num pacote só, né? E talvez por questões, às vezes, de crenças, de hábitos familiares e de questões religiosas, para algumas famílias isso é algo que não cabe e que é inconcebível. Nesse período de pré-histórico da tatuagem, ela está ligada especialmente com a adoração aos deuses, à guerra e a posição social das pessoas, né? Uma tribo que dá um exemplo maravilhoso da tatuagem é o Maori. Hoje a gente tem a tatuagem Maori muito utilizada, mas a maioria das pessoas não sabem a origem. Então ela é uma tribo da Nova Zelândia, e essa tribo ela pintava muito o rosto, tanto homens quanto mulheres, justamente para ter essa posição social. Então o guerreiro ele tinha um tipo de tatuagem, o xamã, vamos dizer assim, ele tem outro tipo de tatuagem que vai designar aí a sua posição social. Nesse período, então, a tatuagem ela é vista como algo positivo na sociedade. Era muito comum, todas as tribos usavam. Na África, principalmente, o homem sem tatuagem ele era considerado um homem nu. Claro que isso são informações espalhadas, é difícil, como eu já disse, é muito difícil uma datação e documentos que provem isso, mas os registros encontrados em sítio arqueológico que vai trazer essas informações.
Como a primeira tatuagem foi planejada, então, né, como ela falou, a tatuagem tem que ser escolhida para depois não ficar uma tatuagem, bom, desenhinho, bichinho e tal, que é da infância, né? Como ele escolheu, então ficou. Então a primeira foi planejada, não aceitei, mas vamos lá, né? Agora a segunda, a terceira e a quarta já achei excesso. Aí eu acho que tem uma questão importante da gente pensar, que eu acho que também eu não consigo pensar o indivíduo sem pensar nas questões que estão ao redor e principalmente no contexto, né, que é um contexto social e tudo mais, né. Eu fico pensando que talvez a gente também viva uma geração em que tudo tem que ser muito rápido, né, em que tudo tem que ser muito fast food, né. É uma geração que é uma geração imediatista para tudo que se faz, né. A vida, o dia a dia de um estúdio é muito corrido, né, em desenhar, em atender, em várias outras etapas que nós temos que fazer, em gerenciar um estúdio, que não é, né, assim tão rápido. Na verdade, a tatuagem acaba virando um vício, porque a pessoa não se contenta só com aquele espacinho, com aquele braço, quer fazer na perna, fazer na nuca, fazer no ombro. E como eu falei, dependendo do que ele vai fazer na vida, isso pode prejudicá-lo profissionalmente, porque querendo ou não querendo, a gente vive numa sociedade, a sociedade, felizmente ou infelizmente, ela discrimina sim. O que eu acho que tem, às vezes, uma questão de que porque os outros fazem, eu também vou fazer. Então, eu não pensei nisso, eu não pensei que seria isso na minha vida no futuro, eu não pensei como que a minha família encararia essa questão. Eu simplesmente faço parte de um grupo e isso no grupo é bacana, então eu também vou fazer, né? E aí, claro, você pode se arrepender no futuro? Pode se arrepender, né? Ou também não, né? É sempre pensar que tem sempre os dois lados da questão. A questão da internet também, né? Fez com que as pessoas se acostumassem com essa resposta rápida, né? Mas a gente tá se esquecendo que ali é virtual e a tatuagem é totalmente artesanal. Ok fazer o primeiro contato, assim, né, por uma rede social, mas é essencial que a pessoa passe por todo o processo. A gente tem que pensar mais no bom senso, né? A gente vai conduzir o cliente para que faça esteticamente, né, legal, bem colocado, que não se torne algo agressivo aos olhos, né? Então, até o período antes do cristianismo, a tatuagem ela é vista como algo positivo, exceto algumas civilizações, como a romana, que marcava o corpo numa intenção de classificar na sociedade, mas de forma negativa. Então, o escravo, a prostituta, o ladrão, ele também tinha marca. Não só essas pessoas tinham a tatuagem, mas tinham tatuagens específicas para essas pessoas. Já depois da Idade Média, é na Idade Média que o Papa Adriano, ele proíbe a tatuagem, o uso da tatuagem. Ele vai dizer que é impossível você ser a imagem e semelhança de Deus e marcar o seu corpo, já que Deus provavelmente não tem o corpo tatuado ou algo do gênero. Então ele proíbe, em 780 aproximadamente, né, depois de Cristo, ele vai proibir então o uso da tatuagem. Tem um fator, assim, que até a gente não comentou, que é a religião. Então isso, às vezes, os pais se posicionam dessa maneira por questões religiosas, porque assim, na verdade, até hoje eu nunca vi nada escrito literal falando sobre isso, né? Existem interpretações. Tem todo um cuidado, né, dos pais, a gente tem que respeitar isso também, mas é uma escolha do indivíduo, né, ter uma tatuagem. A gente acostuma, não é que aceite, a gente acostuma. Né? E como ele é o dono da vida dele, entre aspas, né? Porque financeiramente ele ainda não está liberto, né? E quem banca, apesar de não aceitar, é a gente. Ele não trabalha. Não é que a gente aceite, venceu pelo cansaço. Mas mais uma vez eu acho que para a pessoa fazer uma tatuagem, que é uma coisa praticamente definitiva, tem custo para colocar, o custo é muito maior para tirar ainda. Eu acho que a pessoa tem que ter muita maturidade e saber exatamente o que quer fazer do futuro para não ter arrependimentos ou contratempos futuramente. O respeito, assim, é fundamental, né, ao se fazer a tatuagem. Tem muitas pessoas que não fazem por respeito ao pai ou a pessoa que criou, o avô ou a avó. E tem muitas pessoas que fazem para
para agredir, né? Como uma forma de rebeldia, de se rebelar em função a algo. Mas eu acho que se for feito com respeito, eu acho que não tem problema algum. De uma certa forma, hoje, eu acho que os pais vêm tentando, né, aceitar um pouco mais as decisões dos filhos, né? E aí, assim, vai depender muito de cada pai, de cada mãe e de cada família, né? E eu acho que tem uma coisa bacana que é assim, eu conheço a família de onde eu vim. E eu sei se na minha família caberia ou não uma questão dessa. Um exemplo, na minha família não cabia. Eu também não tinha vontade, eu morro de medo. Mas na minha família não cabia fazer tatuagem, né? Meu pai, minha mãe, muito católicos, né? A gente foi criado dentro da igreja. Então, assim, isso era uma coisa que nem passava pela cabeça dos filhos. No Brasil, a tatuagem ela começa em Santos. O primeiro estúdio foi em Santos, com um dinamarquês que tinha o apelido de Lucky Tattoo. E ele vem para Santos e abre o estúdio no Porto de Santos. Então, isso já ajuda também essa imagem. Porque no Porto, quem frequentava eram prostitutas, marinheiros, tinha muito roubo, então tinha muito ladrão que frequentava o estúdio. Então, isso acaba enfatizando a parte de marginalização da tatuagem. Como hoje também a gente tem a imagem da tatuagem, ela não é ligada a alguma coisa como era antes. Por exemplo, antes, como eu falei, ela estava ligada à religião, à posição social, à guerra, né? Ela marcava quem era guerreiro. E hoje a gente não tem mais isso. Hoje a tatuagem ela é feita só por ornamento mesmo. É quem gosta, é um modo de arte. Ao invés de eu pintar um quadro, eu prefiro pintar o meu corpo. Então são vários fatores que juntos fizeram aí a marginalização da tatuagem. Como já tem tatuagem, né? Hoje a gente aceita pessoas, vamos dizer, famosas com tatuagens, né? Então eu pensei, por que não meu filho também ter várias tatuagens, né, e ter um futuro? Então depende de cada um, né, do sucesso de cada um tem que buscar, né, o seu caminho, conseguir o seu lugar ao sol. Então eu vejo isso que hoje em dia é normal, a gente vê tantas pessoas que a gente fala, nossa, tem muita tatuagem, mas a pessoa hoje em dia nós aceitamos, né? Dependendo da área que ele for atuar, eu acho que ele não vai sofrer discriminação. Mas como a área que ele está trabalhando, que ele está estudando, melhor dizendo, que ele quer exercer, é uma área que acho que 90% é tatuado, então acho que não vai ter problema nenhum. Agora, se fosse uma área onde ele tivesse que ter uma certa postura, né, uma profissão mais formal, ia ficar bem mais complicado para ele. Mas eu acredito que a geração dele vai ser muito mais bem aceita mais adiante em relação à tatuagem. A minha geração, com certeza, era bem discriminada. Hoje já virou, né, tem o mercado, né, os estúdios de tatuagem, vê na TV, né, programas de competição de tatuagem. Então, quer dizer, virou um mercado, virou um business. Então, aceitei hoje em dia, normal. Então, pelo meu filho, ele trouxe essa ideia que não é, né, coisa discriminatória, é uma coisa da geração então, atual. Os pais têm todo o direito de não aceitar esse jeito do filho de se constituir, a forma como o filho olha e vê o mundo, né? Também a gente não tem que achar que tem que ter um consenso sempre. O que a gente não pode perder é o respeito, de todos os lados. A gente, em momento nenhum, vai achar que eles têm que concordar o tempo inteiro. E esse é o grande exercício da vida. Como é que eu convivo com algo que é muito diferente de mim? Né? O que fica disso, então? Quando a gente pensa assim, tatuagem, adolescência, tatuagem e família, né? O que a gente pode associar quando a gente pensa em tudo isso? Então, a gente pode pensar que são processos, que são fases da vida, né? Quando eu decido fazer uma tatuagem. Então, assim, vamos tirar esse estereótipo de a rebeldia, né? Vamos pensar que é uma fase da vida, que é uma fase que eu estou me constituindo e que eu estou buscando uma identidade, que eu estou buscando um pertencimento, né? Então, eu começo a construir coisas que fazem sentido para a minha vida. Então, a tatuagem pode entrar e outras questões podem entrar nesse processo também, né? E eu acho que sempre, assim, pensar na mediação dos diálogos possíveis entre família e adolescência, né?
Acho que isso é o mais importante de tudo que a gente conversa. Não é o que o adolescente faz, né, com a família vê, são sim os diálogos possíveis naquele contexto, naquela família, e como é que a gente vai mediar essas conversas, né, para que tenha positividade, para que tenha coisas que a gente possa concluir, sair dali achando que, olha, foi possível, eles se respeitam, eles, né, conseguem conviver juntos nessa questão. Acho que isso que é o mais importante.